Já orou e sentiu como se as suas palavras estivessem a desaparecer num silêncio ensurdecedor? Chorou, gritou, deu, mas o céu continuou fechado. Nada mudou. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Apenas o mesmo silêncio, uma e outra vez. Pode estar a perguntar-se, por que razão as minhas orações ficam sem resposta? Já tentou de tudo. Multiplicou as suas orações. Jejuou. Até pediu aos outros que orassem por si, mas nada mudou. É como se Deus não te ouvisse, como se as tuas palavras nunca ultrapassassem o teto do teu quarto. Mas ouça isto, o problema não está em Deus. Ele ouve perfeitamente. Ele vê as suas lágrimas. Ele conhece o seu sofrimento. Então, por que ele não está a agir? E se eu lhe disser que há uma razão específica pela qual as suas orações não estão a surtir efeito? Sim, existe uma forma específica de rezar que desencadeia respostas. Um caminho que abre as portas do céu e traz o poder de Deus para a sua vida. Não é uma fórmula mágica, não é uma série de palavras a repetir mecanicamente. É um princípio espiritual que muitos ignoram e por isso nunca veem milagres. Olhe à sua volta. Milhões de pessoas fizeram todos os dias. Nas igrejas, nas suas casas, em segredo, em público. E, no entanto, quantos deles veem realmente as respostas? Por que alguns cristãos testemunham constantemente o poder de Deus, enquanto outros, apesar de anos de oração, permanecem presos nos mesmos problemas, nos mesmos bloqueios, no mesmo sofrimento? A resposta é simples. Não interpretam da forma correta. A oração é uma arma. Mas imagine-se um soldado num campo de batalha que não sabe usar a sua arma. Pode gritar, pode ameaçar o inimigo, pode até lutar com as suas próprias mãos, mas sem a técnica certa, estará sempre numa posição fraca. É exatamente isso que acontece no reino espiritual. Se não sabe como orar de forma eficaz, fica preso. Muitas pessoas pensam que rezar é apenas falar com Deus, juntar palavras e esperar por uma resposta. Mas a oração é muito mais do que isso. É uma chave que abre portas invisíveis. Mas tenha cuidado. Nem todas as orações abrem estas portas. Há orações que ficam presas. Orações que não ultrapassam o nível natural. Orações que não perturbam nem o céu nem o inferno. Mas também há orações que quebram correntes. Orações que causam movimento no reino espiritual. Orações que mudam situações impossíveis. E hoje vou revelar-lhe a chave desta poderosa oração. Se aplicar o que estou prestes a partilhar consigo, prepare-se para ver coisas que nunca viu antes. Prepare-se para ver os céus abertos. Prepare-se para ver as correntes partidas. Prepare-se para ver milagres tornarem-se realidade na sua vida. Porque quando se segue da maneira certa, as coisas mudam. As montanhas estão a mover-se. Portas fechadas abertas. As respostas estão a chegar. E se hoje a sua oração permanece sem resposta, então esteja atento, porque o que está prestes a descobrir pode mudar a sua vida para sempre. Porque é que algumas orações não são respondidas? Você ora, você pergunta, você espera, mas nada acontece. Observe outras pessoas a testemunhar milagres nas suas vidas e estará sempre no mesmo ponto. Pergunta-se por que razão algumas pessoas recebem respostas instantâneas enquanto as suas orações ficam sem resposta. Faz 1000 perguntas. Deus ouve-me? Fiz algo errado? Estou esquecido? Deixem-me contar-vos uma verdade que muitos desconhecem. Deus nunca permanece surdo às orações. Se Ele parece silencioso, há uma razão. Existem princípios espirituais que regem a oração e, se não os seguir, a sua oração pode travar. Hoje vamos ver os erros mais comuns que impedem que uma oração seja respondida. O erro comum: rezar repetidamente, mas sem fé. Muitos rezam dia após dia, repetindo as mesmas palavras, recitando frases aprendidas de cor, mas sem verdadeira convicção. A sua oração torna-se um hábito, uma simples recitação, algo que fazem mecanicamente, sem colocar todo o seu coração nisso. Falam, mas não vivem o que dizem. Talvez seja o seu caso. Talvez faça orações porque aprendeu a fazê-lo,
mas no fundo não sente nada. Sem ligação com Deus, sem expectativas reais, apenas palavras a sair da sua boca sem poder. Mas a oração não é um ritual vazio, não é uma repetição mecânica. É uma conversa com Deus, um momento em que o seu coração deve estar profundamente envolvido. Imagine o seguinte: se alguém fala consigo todos os dias, mas sem nunca demonstrar qualquer emoção, sem nunca olhar nos olhos, sem demonstrar uma vontade real de comunicar, levaria essa pessoa a sério? É assim que Deus vê certas orações, palavras vãs, sem fé, sem alma. Contudo, a Bíblia é clara, mas peça com fé, sem duvidar, porque quem duvida é como onda do mar, agitada pelo vento e levada de um lado para o outro. Se orar sem realmente acreditar, nunca verá uma resposta. Falta de especificidade, orações muito vagas. Já ouviu alguém orar dizendo: Senhor, abençoa-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, sê comigo. Estas orações são lindas, mas são muito genéricas. Que tipo de bênção está à espera? Uma cura? Uma oportunidade profissional? Uma restauração na sua família? Se orar vagamente, como espera receber uma resposta clara? Veja na Bíblia. Quando as pessoas vinham ter com Jesus, eram específicas nos seus pedidos. O cego Bartimeu não disse apenas: Senhor, abençoa-me. Ele gritou insistentemente: Senhor, deixa-me recuperar a minha visão. Ele sabia exatamente o que queria e expressou com fé. Aprenda também a ser específico nas suas orações. Não diga apenas: Senhor, abençoa-me. Diga em vez disso: Senhor, abre uma porta de emprego neste campo. Senhor, cura-me desta doença que carrego há muito tempo. Senhor, restaura o meu lar e traz paz ao meu casamento. Quando ora especificamente, a sua fé torna-se mais intensa e mostra a Deus que acredita que Ele é capaz de agir naquela situação específica. O próprio Jesus disse: Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas como quer receber algo se não pede nada específico? Seja claro, seja direto, seja específico, e verá uma diferença nas suas orações. A importância da intenção e da fé. A oração não é apenas um pedido, é um ato de fé. Quando ora, acredita mesmo que Deus pode agir? Muitas pessoas rezam, mas no fundo duvidam. Dizem: Senhor, faz isto, mas ao mesmo tempo pensam: não tenho certeza se isto vai funcionar. E se Deus não responder? Talvez não seja para mim. Mas aqui está a verdade. Se orar sem fé, você mesmo bloqueará a resposta à sua oração. Jesus disse: tudo que pedires em oração com fé, isso receberás. Mas o que acontece em orar sem fé é como se tivesse uma chave na mão, mas se recusasse a introduzi-la na fechadura. A fé é a chave que abre as portas espirituais. Ao orar, deve estar convencido que Deus o está a ouvir e que Ele está a agir, mesmo que não veja nada de imediato. Veja Abraão. Deus prometeu descendentes tão numerosos como as estrelas. E, no entanto, durante anos, não viu nada. Mas ele acreditou. Continuou a confiar em Deus e a promessa foi cumprida. Também você, quando ora, acredite que Deus é capaz. Mesmo que o tempo passe, mesmo que a situação pareça impossível, mesmo que tudo o leve a desistir, continue a orar com fé e verá a mão de Deus manifestada. Mude a forma como reza e veja a diferença. Se as suas orações permanecerem sem resposta, talvez seja a altura de mudar a forma como ora. Pare de rezar com palavras vazias e sem convicção. Pare de rezar vagamente. Não reze mais sem fé. Reze com poder. Reze com o coração comprometido. Ore com precisão. Ore acreditando que Deus está a trabalhar. Porque quando se reza assim, os céus abrem-se. As respostas vêm. Os milagres acontecem. Portas fechadas abrem-se diante de si. Por isso, hoje, muda a forma como reza e prepare-se para ver Deus agir como nunca antes.
Segredos da oração eficaz. Quer ver mudanças na sua vida? Quer que as suas orações deem frutos? Assim, ouça com atenção o que segue. Muitas pessoas oram sem compreender os princípios espirituais que tornam a oração eficaz. Não é porque reza durante muito tempo que será ouvido. Também não é porque gritas bem alto que Deus te vai ouvir melhor. Existem chaves espirituais, segredos que o próprio Jesus ensinou para fazer da sua oração uma arma poderosa. Se aplicar estes princípios, nunca mais rezará da mesma forma. E o mais importante, começará a ver respostas. Rezar com confiança, a audácia da fé. A oração não é um grito de desespero. Não é apenas uma esperança incerta. É um ato de fé. Ao orar, deve orar como se já tivesse recebido a resposta. Observe atentamente esta diferença. Um homem ora dizendo: Senhor, se me ajudares, se for da tua vontade, faz alguma coisa por mim. Outro ora, declarando com fé: Senhor, creio que já agiste. A tua palavra declara que és fiel. Recebo agora a minha bênção. Qual destes dois homens reza com confiança? A Bíblia é clara. Tudo pedires em oração com fé, isso receberás. Se quer ver resultados, comece por acreditar na resposta. Não precisa apenas de ter esperança. Tem de confiar que o que está a pedir vai acontecer. Deus é fiel. Prometeu que responderia àqueles que orassem com fé. Jesus disse: todas as coisas são possíveis para quem acredita. Por isso, mude a forma de rezar. Não mendigue como um mendigo, mas fale com confiança como uma criança que sabe que o seu pai está a ouvir e responderá. Seja específico e determinado. Pergunte com precisão. Muitos crentes oram de forma muito vaga. Dizem: Senhor, abençoa-me. Mas o que estão exatamente à espera? Uma cura? Uma porta aberta no seu trabalho? Refeição familiar? Se não especificar o que pretende, como espera receber uma resposta clara? Um exemplo poderoso. Na Bíblia, um cego vai ter com Jesus. Jesus faz uma pergunta surpreendente: o que é que quer que eu faça por si? Mas, Senhor, parece óbvio, certo? Este homem é cego. Por que perguntar-lhe o que ele quer? Porque Jesus queria ouvir um pedido específico. E o homem respondeu claramente: Senhor, deixa-me recuperar a minha visão. E nesse momento recebeu o seu milagre. Aprenda a ser específico nas suas orações. Se deseja uma bênção financeira, diga a Deus exatamente o que precisa. Se deseja a cura, declare com fé a restauração do seu corpo. É nos detalhes que Deus trabalha. Reze com perseverança, não se canse. Muitos rezam uma, 2 vezes e depois desistem. Dizem: rezei, mas não aconteceu nada. Isso é um erro. Jesus ensinou-nos a importância de perseverar na oração. Contou uma parábola sobre uma viúva que procurava a justiça de um juiz. Este juiz não a quis ajudar, mas ela insistiu dia após dia. Finalmente, cedeu. Porque esta viúva me cansa, vou fazer-lhe justiça. E Jesus conclui dizendo: não acreditais que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que Ele clamam dia e noite. A persistência na oração atrai a resposta de Deus. Imagine uma criança que quer algo do pai. Pergunta uma vez, depois insiste, volta uma e outra vez. O pai responde finalmente. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas o verbo grego aqui utilizado significa pedir e continuar a perguntar. Procura até encontrar, bata até que alguém o abra, pergunta até receber. Não desanime, mesmo que a resposta demore um pouco. No mundo espiritual algumas bênçãos já são libertadas, mas demoram a manifestar-se. Olha o Daniel. Quando ele orou, Deus respondeu imediatamente. Mas um anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração ao entendimento e à humilhação diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, mas o príncipe do reino de Pérsia resistiu 21 dias. A oração de Daniel foi atendida, mas houve uma guerra espiritual que atrasou a resposta.
E você? Talvez a sua bênção já tenha sido libertada no mundo espiritual, mas tarda em chegar. Não desista. Continue a rezar, continue a acreditar, continue a bater e verá a porta aberta. Muda a forma como reza e seja transformado. Se deseja ver milagres na sua vida, comece a aplicar estes princípios. Reze com confiança, como se já tivesse recebido a sua resposta. Seja específico, não peça aleatoriamente, mas seja claro nos seus pedidos. Persevere. Não pare depois de uma ou duas orações, mas continue até ver a manifestação. Quando reza assim, nada o pode impedir. Portas fechadas abertas. As correntes estão a cair. As bênçãos começam a fluir. Deus quer responder às suas orações, mas Ele espera de si uma oração de fé, precisa e perseverante. Por isso, aplique estas chaves e prepare-se para ver coisas extraordinárias na sua vida. Mantenha esta mentalidade. Eu rezo e recebo. Como rezar por resultados? Se quiser ver mudanças reais na sua vida, se quiser que as suas orações produzam resultados visíveis, então deve aprender a orar com poder e eficácia. Muitos rezam, mas poucos veem as respostas. Para quê? Porque a oração eficaz não se limita a falar com Deus. Segue princípios espirituais precisos. Se aplicar o que vai ler agora, descobrirá uma nova dimensão de oração. Orar com gratidão, a chave para atrair mais bênçãos. Muitas pessoas rezam enquanto reclamam. Senhor, por que eu? Por que a minha vida é tão difícil? Quando vai responder? Mas a Bíblia ensina-nos outra atitude. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com a ação de graças, mostrem a Deus as suas necessidades. Antes mesmo de pedir, comece por agradecer a Deus. Quando ora com gratidão, crie uma atmosfera de fé. Olhe para Jesus. Diante do túmulo de Lázaro, antes mesmo de o ressuscitar, disse: Pai, agradeço por me teres ouvido. Antes de multiplicar os pães e os peixes, agradeceu a Deus ainda antes de ver o milagre. A gratidão atrai o sobrenatural. Quando orar, diga: Senhor, obrigado porque és fiel. Obrigado porque a minha oração já foi atendida. Obrigado pelas bênçãos que virão em breve. Muda a sua mentalidade, eleva-o espiritualmente e prepara-o para receber ainda mais. Quanto mais grato for, mais Deus o abençoará. Usar as Escrituras para afirmar a sua oração. A autoridade da palavra. Se deseja que as suas orações sejam irresistíveis diante de Deus, aprenda a orar com base nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não pode negar a sua própria palavra. Quando ora com as Escrituras, confronta Deus com as suas promessas. A Bíblia diz: Assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, a não ser que tenha feito a minha vontade e cumprido os meus propósitos. Deus honra a sua palavra mais do que qualquer outra coisa. Se apenas rezar: Senhor, ajuda-me. É bom, mas chorar dizendo: Senhor, tu disseste em Jeremias 33, versículo 3, invoca-me e eu te responderei. Então eu te invoco agora e creio que tu me respondes. É ainda mais poderoso. Oração mais palavra de Deus igual resultados inevitáveis. Pode orar pela cura dizendo: Senhor, a tua palavra diz em Isaías 53, versículo 5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu proclamo esta promessa sobre a minha vida e recebo a minha cura agora. Quer um avanço financeiro? Senhor, em Filipenses 4, versículo 19, diz que suprirás todas as minhas necessidades. Falo esta palavra sobre as minhas finanças e recebo a tua provisão. O fundamental é encontrar um versículo que se adapta à sua situação e orar com ele. Quando faz, já não ora na incerteza. Reza com profunda convicção e autoridade espiritual. Experimente hoje o poder da oração comunitária, a unidade que traz Deus. Muitas pessoas pensam que precisam de rezar sozinhas para obter resultados. Mas a Bíblia mostra-nos uma outra dimensão da oração. Se
dois de vós concordarem em alguma coisa na terra, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Quando muitos rezam juntos, o impacto é multiplicado. Veja-se o exemplo dos apóstolos. Quando Pedro estava na prisão, a igreja orou em conjunto e um anjo veio libertá-lo. No Pentecostes, estavam reunidos em oração e o Espírito Santo encheu com poder. Unir-se em oração atrai a glória de Deus. Se quiser ver resultados, encontre um grupo de oração. Junte-se a uma igreja viva onde as orações são poderosas. Encontre alguém com quem possa rezar regularmente. Quando 2 ou 3 concordam em oração, tudo se torna possível. Não fique isolado. Estabeleça ligação com uma comunidade de oração e observe como a sua vida mudará. Ponha em prática e veja os resultados. Quer que a sua oração seja eficaz? Assim, aplique hoje estas 3 chaves espirituais. Comece sempre a sua oração com gratidão. Não chore diante de Deus. Agradeça-lhe pelo que Ele já fez e pelo que Ele vai fazer. Use a palavra de Deus para afirmar as suas orações. Não ore apenas com as suas emoções. Ore com a autoridade das Escrituras. Não fique sozinho. Junte-se a uma comunidade de oração. A unidade na oração atrai poder divino e acelera as respostas. Comece a rezar assim e verá resultados que nunca viu antes. Se esta mensagem o ajudou, aplique já estes princípios e partilhe-os com alguém que precisa de ver o poder da oração na sua vida. Como rezar por resultados? Se ainda duvida do poder da oração, deixe-me contar-lhe algumas histórias que mudarão a sua perspectiva. Estes testemunhos não são apenas histórias inspiradoras. São a prova viva de que a oração funciona. Exemplos inspiradores de orações respondidas. Um homem à beira da ruína financeira, salvo por uma oração de fé. Gene Mark, um empresário, viu o seu negócio ruir. Mais dinheiro, dívidas a acumularem-se. Não via saída. Um dia deparou-se com este versículo: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as vossas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Em vez de entrar em pânico, começou a rezar com fé e a declarar essa promessa todos os dias. Um mês depois, um investidor inesperado acreditou no seu projeto e salvou o seu negócio. Compreendeu que a oração não é um ato passivo, mas uma declaração poderosa. Uma mulher estéril, que se manteve firme na palavra de Deus. Melissa e o marido queriam desesperadamente um filho, mas os médicos disseram que era impossível. Em vez de desistir, Melissa orou com base nesta promessa divina. Há esperança para o vosso futuro, diz o Senhor. Os vossos filhos regressarão ao vosso território. Ela orou com precisão e perseverança. Um ano depois estava grávida. Hoje tem um bebê lindo e saudável. Ela viu uma resposta milagrosa ao acreditar e orar com precisão. Uma porta fechada, aberta pela oração. O David estava à procura de emprego há meses. Enviou currículos, fez entrevistas, mas nada resultou. Um dia, um amigo conselhou rezar de forma diferente. Não implore mais, mas claro favor divino. Cite as promessas bíblicas sobre o sucesso. Já visualiza a resposta à sua oração. Começou a dizer todos os dias: O Senhor abrirá para mim o seu bom tesouro, os céus, para enviar a chuva à minha terra no tempo devido e para abençoar todo o trabalho das minhas mãos. Uma semana depois, recebeu uma oferta de emprego muito melhor do que esperava. Quando ele mudou a forma como usava, tudo mudou. O que mudou nas suas vidas. Estas pessoas não se limitaram a rezar. Oraram com fé, especificidade e perseverança. Usaram a palavra de Deus para apoiar as suas orações. Rezaram como se a resposta já estivesse lá. As suas vidas foram transformadas. E você também. Se aplicar estes princípios, verá resultados. Se não orar com fé, especificidade e perseverança, não verá as respostas que espera. Mas se mudar a forma como reza, agradece a Deus antes mesmo de ver a resposta. Você declara as suas promessas com autoridade. Reza como se já tivesse recebido. Assim, tudo pode mudar. Ponha isso em prática agora. Comece hoje a rezar de forma diferente.
Reze como se já acreditasse que a fé for realizado. Use a palavra de Deus para afirmar a sua oração. Seja específico e persistente nas suas solicitações. Este é o início de uma poderosa viagem espiritual. A oração não é apenas um pedido. É uma conversa com Deus. É um ato de fé. É uma arma que transforma o impossível em possível. Por isso, ore com poder, com confiança e veja Deus agir. Se esta mensagem o inspirou, comece já a rezar de forma diferente e partilhe com alguém que precisa.